nessa noite. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 10, é um dos versículos-chave. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque quem amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Olha aí, o apóstolo Pedro dando um conselho, dizendo: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, faz o quê? Refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aqui fala de comunicação. Uma boa comunicação dentro do lar, esposa, esposo, filhos, fica um lar abençoado. Um lar sem comunicação, somente quando o casal briga, e parece que está só os dois ainda, e não tem filhos ainda, aí eles começam a falar para a parede, como diz, eu estou falando para a parede para você entender, que eu estou falando com você. E é aquelas briguinhas que acaba ficando, sabe, né? Ficando ruim. Então, veja bem, por falta de comunicação pode ser destruído, né? Às vezes o esposo quer falar com a esposa, mas está de mal, brigou e nenhum dá o braço a torcer, aí começa a falar assim: ô Flor, na onde que está a minha toalha? A Flor vai responder? Não, mas ele está falando para quem? Para a esposa, e vice-versa. Então, falta de comunicação, às vezes, é um problema sério. Muitas vezes, a causa primária da crise conjugal consiste na falta de habilidade, de relutância dos casais em se comunicarem. Muitos casais sabem que estão errando, falhando em sua comunicação, mas não estão bem certos quanto ao que deve fazer para melhorar. Deus é um ser comunicador por natureza. Né? Nós não vamos ler não, mas Gênesis 1:26, Salmo 19:1, João 1:1. Então veja bem, isso, João 1:1. Veja bem, meus queridos, às vezes tem casal que sabe que é falta de comunicação que está trazendo problema para o lar, está trazendo problema para o relacionamento com os filhos, né? Às vezes nós pegamos versículos na Bíblia, igual o versículo lá, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e descemos a lenha nos nossos filhos. Tem que obedecer, está vendo? A Bíblia está falando que filho que não obedece o pai, morre cedo. Tem que honrar o pai, tem que honrar a mãe. Só que depois você vai ver lá no mesmo livro, fala assim, ó: pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. Então, peraí, tem alguma coisa, porque às vezes provoca, né? Fica falando, né? E às vezes não é tanto pelo falar que vamos ser atendidos. Então, são coisas que... Então, muitos casais sabem que está errando. Eu estou errando, né? Na comunicação, faço as coisas sem falar, sai de casa sem falar. Quando a esposa vai caçar, cadê ele? Seu pai? Saiu, foi para a rua. Mas nem falou, nem nada e tal. Aí quando volta, meu filho, ai. Aí o negócio, a casa fica pequena, né? Para discussão, para briga. Então, por falta de comunicação, por falta de um diálogo. O filho sai e não fala para onde que foi. Some, aí o pai liga, não atende, manda mensagem, não atende. Porque é assim, eles mandam mensagem para a gente, pedindo socorro, você tem que atender na hora, senão eles brigam. Aí você manda para eles, para saber onde que ele está, eles não respondem. Aí vira um conflito. É desse jeito que faz. Ou está errado? É desse jeito. O filho está num aperto lá, manda mensagem, ninguém atende isso aí, ninguém atende.
Aí o dia que você precisa dele, que você manda mensagem para eles, fica lá, aqui lá. Só no outro dia que eles vão ver. Aí você vai brigar. Então são coisas que às vezes nós estamos sabendo que está errado e estamos batendo na mesma tecla. Então Deus quer nos corrigir a respeito disso. A definição de comunicação. O que significa comunicação? Definir a palavra comunicação. Comunicação é comunicar, é um processo verbal ou não, de compartilhar informações com outra pessoa, de forma tal que ela compreenda o que você está dizendo. A comunicação, irmão, você tem que ser bem claro, para que quem está ouvindo entenda o que você está falando. Porque tem gente que fala numa rapidez que nem carro de Fórmula 1 ganha dele. Pastor, para aquele lado, não, pastor? O que você entendeu? Nada. Então você tem... Lá no livro de Abacuque, o Senhor fala para Abacuque assim, ó, Abacuque, escreve a mensagem em letras garrafais, em letras bastante grandes, para que quem passar correndo consiga ler consiga entender o que está lendo. Então, isso fala também do quê? Que nós temos que saber falar. Saber. Comunicar. É igual pessoas, irmão. Tem gente que é uma beleza para dar recado quando morre alguém, né? Já tem uns que parece que tem prazer em levar desgraça para os outros. Né? Você dá notícia lá, mas pelo amor de Deus, vê o jeito que você vai falar para não assustar a senhora, que tem problema no coração. A morte também, aí pronto. Aí chega lá, a senhora que é a viúva do fulano de tal? Eu falei, não sou viúva não, meu marido está vivo. Não, acabou de morrer. Então, são comunicações que, você entende? É igual a pessoa... Você vai visitar um doente, você tem que saber comunicar com o doente. Você está vendo que ele está na tábua da beirada. Você está sabendo que às vezes ele não vai passar daquela noite, mas você tem que levar uma palavra positiva. Não, Deus está no controle, Deus está no controle. Agora, se você chegar lá, coitado, irmã, o meu pai estava desse jeito aí, não aguentou não, foi 2 dias, tchau. O que vai acontecer com o doente? Psicologicamente, falar, eu sou o próximo. Tchau. Então, a gente tem que saber comunicar. Mesmo você sabendo que vai morrer, você tem que dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, comunicar, saber comunicar. Então, outra coisa, comunicar é tornar ideias em comum. A comunicação não é tão fácil quanto parece. Porque tem gente que é uma beleza você comunicar com elas, mas tem outras, irmão, que eu vou te falar a verdade. É a mesma coisa de mexer com arame farpado. Quem conhece arame farpado aqui sabe o que eu estou dizendo, que é a cerca, que antigamente, hoje usa mais arame liso hoje, para fazer cerca. Mas antigamente era um arame farpado, que tem umas arestezinhas assim, que você ia passar no meio dos fios, te rasgava a camisa, rasgava a calça, e Deus nos acuda. Então tem gente que é assim, tem gente que é uma beleza, você comunica com ele que é uma beleza, tudo bem, nossa, beleza. E já tem outros, misericórdia, só Deus para dar graça. Se você não for crente, se você não tiver uma conversão real, verdadeira, você acaba deixando o velho homem aflorar, renascer e aí pronto. Então nós precisamos, essa palavra comunicação, no latim, communicatio, é composta de 3 palavras, com juntos, munis, presente, dádiva, ato e ação. Então, a comunicação é trocar presentes e os comunicadores juntos, faz uma festa. É preciso comunicar, inclusive, coisas tristes. Na origem, no entanto, comunicar queria dizer troca de boas coisas. Você vê que nós não vamos comunicar somente coisas boas. A gente tem que comunicar. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu não vou contar para ele, não, porque se contar, meu Deus, vai dar um problema. Aí você não conta, a mulher não conta para o marido a arte que o filho fez,
a desordem que o filho fez na rua, não conta, para não ter problema, vou comunicar com ele não. Aí você não comunica, o marido sai na rua, o da rua chega e conta. Aí está feita a encrenca. Você sabia? Sabia. E por que você não me conta? Aí já começa. Né? Já começa a pancadaria de palavras. Já começa a briga de palavras. Então, é necessário que haja comunicação, né, das nossas partes. Nós temos, até na igreja, irmãos, até na igreja, vamos trazer para o lado espiritual, na igreja. Tem crente que ele some da igreja, ele não comunica, ele não você fica doidinho sem saber. Fala, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa? Não, o que custa, pastor? Eu não estou indo porque aconteceu isso, estou sim, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou cansado, isso, aquilo, outro. A gente vai fazer o quê? Vai ajudar. Agora, não, some. Aí você manda mensagem, até ler, porque fica azulzinho lá, né? Denuncia que foi visto, mas não responde. A gente tem falta de comunicação. Depois acontece alguma coisa. Mas a gente tentou. A gente quis fazer alguma coisa. Conversar significa versar junto, né? Conversar, trocar ideias. 2 tipos de comunicação que podemos desenvolver. Primeiro, edificante. O que edifica. Nós comunicarmos o que edifica. Tem gente que a comunicação dele é só coisa ruim. E o crente, irmãos, ele não vou dizer, nós não temos uma vida perfeita, uma vida 100%, uma vida, que eu vou te dizer assim, só de coisas boas, não. Tem as adversidades. Mas tem momento que é bom a gente comunicar mais as coisas que edificam. Sabe? Se eu contar isso para o irmão, será que vai edificar ele? Vamos supor, olha para você ver. Às vezes um irmão, alguém na igreja fracassa, cai no pecado. Cai no pecado. Aí o fulano sabe, e ele vai comunicar com alguém que é fraco na fé. Você ficou sabendo que fulano caiu? Fulano caiu, rapaz. Aí ele não tem estabilidade, ele não tem firmeza. O que vai acontecer com ele? Ele vai fracassar, ele vai cair na fé. Nossa, fulano caiu, eu confiava tanto nele, eu espelhava tanto nele, e aconteceu isso. Então, até isso a gente tem que ficar esperto, para não danificar a fé alheia, para não destruir a fé alheia. Então, comunicação de coisas edificantes, né, que edifica. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Primeiro tipo de comunicação é edificante, coisa que edifica. E Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai dizer: não saia da vossa boca palavra torpe, palavra obscena, sabe? Palavra obscena, xingatório, a gente chamar o irmão de burro, chamar o irmão de você está chamando ele de burro, você está chamando o irmão de quê? Animal irracional, você não tem raciocínio, você entendeu? Então, palavra torpe, palavra obscena. Mas aí ele vai falar: não saia da vossa boca palavra torpe.
só a que for boa, para promover o quê? A edificação. Eu tenho que falar palavras boas que promove edificação. Mas não é só a edificação minha, é a edificação do meu próximo, é a edificação da minha casa, é a edificação da minha esposa, dos meus filhos. É assim. Então, Paulo fala: não saia da vossa boca palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Ou seja, o que eu falo tem que transmitir graça para quem está ouvindo. Para quem está ouvindo. Por isso, irmão, que às vezes a gente falar mal de igreja, falar mal de pastor, falar mal de governo, falar mal disso, falar mal daquilo, a gente está promovendo coisa boa? Não. Pode estar errado. Eles podem estar errados. Mas eles vão acertar com quem? Com Deus. A Bíblia nos manda fazer o quê? Orar. Para nós orar para as autoridades, orar para as autoridades constituídas, que Deus constituiu. Vamos mais. Bem-aventurados são aqueles que conseguem desenvolver dentro do lar um tipo de comunicação que edifica. Segundo tipo de comunicação que podemos desenvolver. Tiago 3:10. Tiago 3:10. Glória a Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Olha aí, o que Tiago está falando? Tiago está dizendo: de uma mesma boca procede o quê? Bênção e maldição. Ou seja, a minha boca, ela pode pronunciar bênção, eu posso abençoar alguém, ou eu posso amaldiçoar. Mas não convém fazer isso. A Bíblia fala que nós temos que fazer o quê? De uma mesma fonte. Não pode jorrar dois tipos de água. Ou é água doce, ou é água amarga. Ou seja, ou eu sou de falar coisa só boa, ou eu sou de falar só coisa ruim. Eu não posso ser um falante, um comunicador que fale coisa boa e coisa ruim, amaldiçoe ao mesmo tempo. Eu e você não fomos chamados para amaldiçoar. Nós fomos chamados para o quê? Abençoar. Nós fomos chamados para abençoar e não amaldiçoar. Então Tiago fala: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Não convém que isso seja assim. Você não pode falar coisas más e coisas boas ao mesmo tempo. Eu tenho que falar coisas boas. Eu tenho que abençoar. Eu tenho que ser um abençoador de boas novas que Cristo nos colocou. Então, nessa noite, meus irmãos, nesta oportunidade, nós não podemos, de uma mesma boca, veja bem, ó, a morte está no poder da língua. Pense nisso.
Há poder nas suas palavras. A vida e a morte. Com a língua eu posso dar vida, e com a língua eu posso matar. Com a língua eu posso beneficiar alguém, ou eu posso arruinar alguém. E nós não podemos ser assim. Se nós amaldiçoamos, é hora de nós pedirmos perdão a Deus, retirar a maldição, pedir perdão para o Senhor e dizer: Deus, a partir de hoje eu não vou lançar maldição para ninguém mais, eu vou só abençoar. Até os que me perseguem eu vou abençoar eles, até os que não querem o meu bem eu vou abençoar eles, Senhor. Então veja bem, nós temos que tomar cuidado, que da minha boca, da sua boca, só tem que sair o quê? Coisas boas, só bênção. Sabe por que às vezes nós sofremos? Porque nós atraímos maldade para a nossa vida, com a boca. Coisa simples. Uma criança está fazendo arte, derrubando as coisas. Aí o pai ou a mãe: ah, mas se pestinha não para, o que aquela criança vai ser? Uma peste. Uma peste. Porque há poder nas nossas palavras. As nossas palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. Com a nossa boca nós podemos fazer da nossa casa o céu, ou com a nossa boca nós podemos fazer da nossa casa o inferno. Como? Senhor, os anjos do Senhor estão aqui em casa, glória a Deus, tem anjo aqui, abençoa, Senhor, essa casa, amém. Vai ser um pedaço do céu. Mas quando surge uma desavença, quando surge uma briguinha, uma discussão, não, essa casa aqui está um inferno. O que essa casa vai ser? Um inferno. Porque demos legalidade para o diabo cirandar. Demos legalidade para o diabo agir lá. Aí a casa vira um inferno. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos dê força para que a nossa boca só pronuncie coisas boas, que exalta, que engrandeça o nome do Senhor, e que abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa o esposo, a esposa, os filhos, em nome de Jesus. Amém? 3 pontos-chave da comunicação. 3 pontos-chave da comunicação. Quais são eles? Falar, ouvir e compreender. Falar, ouvir e compreender. Aí nós vamos entender que eu tenho que saber a hora de falar, eu tenho que saber a hora de ouvir, e eu tenho que compreender o que foi falado e o que foi ouvido. Eu tenho que compreender. Senão você vai ser igual aquele aluno que o professor passa
o exercício na lousa, explica, e depois ele pergunta: você entendeu? Aí o aluno: eu entendi, mas só não compreendi. Assim somos nós. Nós temos que saber a hora de falar, a hora de ouvir e compreender tudo. Vamos ver aqui. Provérbios 18 e 21. Irmão, o barulho da chuva está muito forte. Está dando para ouvir? Eu estou até falando um pouquinho mais alto aqui. Está dando para ouvir? Tá? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Se você ama a vida, vai ter vida. Se ama a morte, vai ter morte. Primeiro, falar. Conteúdo, forma, lugar e tempo. Olha para você ver. Para você comunicar, para você falar, você tem que saber o conteúdo que você vai falar, a forma que você vai falar e o lugar que você vai falar. Tem gente que é tão inteligente que às vezes quer falar alguma coisa para o irmão e aquilo tinha que ser num particular, e chega num grupinho e fala: eu quero te falar uma coisa, e já fala na frente de todo mundo. Isso não é coisa de cristão. A gente tem que saber o lugar, o conteúdo e a forma como você vai falar. A forma como você vai falar. Primeiro, conteúdo. Falar é a parte mais fácil, ao mesmo tempo é mais difícil no processo de comunicação. Se as pessoas avaliassem, levassem em consideração os feitos daquilo que vão dizer ao cônjuge, aos filhos, certamente a comunicação no lar seria muito melhor. Então veja bem, se nós avaliássemos o conteúdo do que nós vamos falar para o nosso cônjuge, para a esposa, ou para o esposo, ou para o filho, avaliasse o conteúdo primeiro, antes de falar, nós, às vezes, sofreria menos. Porque no ímpeto do nervosismo, no ímpeto da ira, a gente descarrega tudo que não devia. Aí depois que a ira passa, você já falou, aí não tem jeito de retirar as palavras. Porque depois que as palavras saem, elas não voltam. Você sabia? A Bíblia fala em Provérbios que é mais fácil você ganhar uma cidade edificada, fortificada, do que você ganhar um irmão ofendido. Porque a ofensa machuca. Às vezes um tapa não machuca tanto quanto uma palavra. Porque a palavra crava no coração, e tem gente que tem força para perdoar, mas tem gente que não tem força para perdoar. Eu não quero nem te ver na minha frente, some do meu caminho. É desse jeito. Então, antes de nós passarmos algum conteúdo para o cônjuge ou para os filhos, vamos avaliar o que nós vamos falar, o que nós vamos dizer, porque depois que fala, não é como escrever. Escrever, você escreve, e se você errar, o que você faz? Você apaga. Agora, quando você fala, não tem jeito de apagar. Se você escrever, você mandou uma mensagem para o irmão, uma mensagem ofensiva, aí de repente o irmão não leu, aí você arrependeu, aí você olha lá, ele não viu ainda não, você vai lá e apaga.
livrou. Mas se você tivesse falado para ele, frente a frente, aí tchau. Porque falado não tem como apagar. Veja aí. Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo 4, disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe revela conteúdo negativo que se fala. O apóstolo diz que da nossa boca deve sair palavras que promovem edificação e transmita graça a quem ouve. Devemos falar somente aquilo que promove edificação. Por quê, irmãos? Tem coisa que eu suporto ouvir. Tem coisa que eu suporto ouvir. Mas tem coisa que eu suporto que ele não suporta. Tem coisa que ele vai suportar ouvir e eu não vou suportar. Então tem que ser pensado o conteúdo que vai falar, porque depois que fala, acabou. Você pode pedir perdão, você pode dobrar o joelho, às vezes a pessoa te marca. Ela às vezes até fala, não, te perdoo, mas lá dentro ele está remoendo aquilo direto. E lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, o escritor aos Hebreus fala assim, ó, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Porque uma pessoa contaminada com amargura, ele contamina os outros com a amargura dele. Ele contamina as pessoas dentro. Uma pessoa amarga dentro de casa, ele contamina todos os demais dentro da casa. Até o cachorro sofre na mão dele. Tudo sofre, porque ele está amargo. Vamos mais. Falar. Primeiro, conteúdo. Segundo, forma. A forma de falar. Não basta falar o certo da maneira errada. Tem gente que fala o certo de maneira errada. Não adianta. Tem que ter a forma certa. Tem um personagem na Bíblia, o Zezinho provavelmente já leu esse texto. E Amás era um homem, um soldado de Davi, que quis levar a notícia para Davi que Absalão tinha morrido. Mas ele não sabia que Absalão tinha morrido. Aí ele conversou com deixa eu levar a notícia. Não, mas eu já mandei o mensageiro levar a notícia. Já foi um na sua frente. Não, deixa eu levar. E ele era muito veloz para correr de cavalo. Ele alcançou o outro. Ele foi levar a notícia. Quando chegou diante do rei Davi, ele chegou primeiro do que o que ia levar a verdade. Quando ele chegou perto do rei Davi, o rei Davi, e aí, é de vinda é de paz a tua vinda? Me conta o que aconteceu. Ó, eu não sei, eu só sei que eu vi um alvoroço lá no reino, eu vi um alvoroço e uma bagunça, um barulho. Não adiantou nada. Não levou a notícia certa. Irmão, não seja precipitado em falar. Não queira ser portador de levar notícia errada. Tem que saber a forma, eu já falei aqui no início. Tem gente que vai dar notícia de um parente que morreu, já sorta já logo de cara.
Ó, eu não queria te contar não, eles falou para arrumar um jeitinho para te falar, mas seu filho morreu. Aí é 2 mortes. Então, forma. Não basta falar o certo de maneira errada. Muitas vezes falamos a verdade, porém sem amor, sem diplomacia, sem tato. Quando se fala o certo de forma errada, não se consegue o objetivo desejado. Então, a comunicação do falar, a gente tem que tomar cuidado. Nós, às vezes, falamos sem amor, sem diplomacia, sem ter um pouco de... Tem. Tudo. Por isso, irmãos, que você a gente levar palavras de terceiros para os outros, é um perigo. Fulano me contou. Você prova? Não, eu não. Porque hoje é assim, ó. Olha aqui, nós mesmos fazemos o mexerico. Eu vou te explicar por quê. Acontece alguma coisa com alguém, eu sei, eu vi. Aí eu chego, ó, eu vou te contar, mas pelo amor de Deus, só para você, hein? Não fala, pelo amor de Deus, se descobrir, eu estou morto. Aí eu passo para ele. Aí eu chego, Frank, eu vou te falar uma coisa, mas pelo amor, eu mesmo saí falando para todo mundo, para não falar para ninguém que eu estou falando o que eu falei. Aí de repente está todo mundo sabendo. Quem falou? Eu. Quando vier trazer alguma notícia de alguém, falar mal de alguém para você, passa pela peneira. Espera aí, irmão, o que você vai falar para mim beneficia eu e você, beneficia o próximo? Não. O que você vai falar para mim tem a ver comigo, com você e com... Não. Então vai caçar a tua turma. Pastor, mas é falta de educação. Não, irmão, fofoqueiro tem que dar um jeito nele. Mexeriqueiro, a Bíblia fala assim, ó, não andeis com o mexeriqueiro. E isso não é novo, não. Deus pediu isso aí lá na lei de Levítico. Mexeriqueiro não é chupa mexerica, não. Mexeriqueiro, ele é o quê? Fofoqueiro. Linguarudo. Não tem um ditado no mundo que fala assim, ó, me diga com quem tu andas. E eu digo, se eu andar com mentiroso, eu vou ser o quê? Se eu andar com linguarudo, eu vou ser o quê? Eu vou ser linguarudo. Meu filho, é um papagaio. É ou não é? É um papagaio. Então a gente tem que andar com pessoa certa. Com pessoa certa. Outra coisa da comunicação que nós devemos entender, irmãos, esses pontos-chave do falar, né? Primeiro, o conteúdo, a forma, agora o lugar. Não basta falar o certo da forma certa, no lugar errado. Às vezes você fala certo, a forma certa, mas no lugar errado. Você liga lá para o irmão. Irmão, vem aqui em casa que eu preciso falar com você. Tem que ser aqui. Aí você senta lá na sala, os filhos estão em casa, e a pessoa vai comunicar coisas dos outros. Ah, irmão, eu não concordo com aquele negócio na igreja, não. Porque, ó, eu vou te falar uma coisa para você. O fulano, ó, não beira fulano na igreja, não. Pelo amor de Deus, fica longe dele, fica esperto. As crianças, os meninos, estão tudo ouvindo lá.
E eu vou te falar uma coisa, irmão. Criança não mente. Mente? Não. O que você fala para eles, perder. Você não precisa estar falando para eles. Eu posso estar falando com o Zezinho. E um filho nosso pequeno está aqui, ó. Ele está escutando tudo que nós estamos falando. Você pensa que ele está brincando? Meu filho, aquilo ali, a anteninha está ligada. Misericórdia. Para... Eu já até falei aqui, parece até uma brincadeira, mas não é uma realidade. É uma ilustração do pai, da mãe, que terminava o culto, chegava em casa e, no pastor da igreja. Eu vou no culto, mas para mim o pastor tem duas caras, e para mim o pastor é isso, e o pastor é aquilo. E o menino escutando, a criança escutando. É mesmo, o pastor, aí chegava perto do pastor, meu pastor amado, aleluia, aleluia. Uma espada desse tamanho no lombo. Aí chegava em casa, eu falo daquele jeito com o pastor, mas não vou com a cara dele não. Ele para mim tem duas caras, bem. É mesmo, bem, eu também acho. O menino escutando. Aí foi um belo dia, na hora do culto, o menino sentou na frente do púlpito, e o pastor está pregando, e o menino olhando para o púlpito. E o menino fazia assim, ó. O pastor ficou incomodado com aquilo. Falei, mas o que esse menino está olhando em mim desse jeito assim? Olha, não parou não. Aí o menino terminou o culto, o pastor, vem cá. Eu estava pregando, você estava vendo alguma coisa? Porque você estava assim, olhava, ficava assim, você estava vendo alguma coisa? Não, pastor. Mas por que você estava assim? Não, sabe o que é? É que o papai e a mamãe falou lá em casa que o senhor tem duas caras, eu estava caçando a outra. Entregou o pai com a mãe. E vai falar que é mentira, porque criança não mente, não. Ixi, não mente. Eles falam a verdade. Então, veja bem, irmãos. Conforme o assunto que se pretende tratar com a família, ou cônjuge, ou filho, deve-se escolher um lugar adequado. Na frente dos outros, não pelo celular, né? Às vezes, o melhor lugar é no quarto, com a porta fechada, com a certeza de que só os dois estão participando da conversa. Tem alguma coisa que o marido e esposa tem roupa para lavar? Quando eu falo roupa para lavar, é problema. Não é roupa, camisa, roupa para lavar. Não pode lavar na frente dos filhos. Tem que lavar a roupa lá no quarto. Você entra para dentro, lá e fala, agora só nós dois aqui. O negócio é assim. E nós vamos agora, porque eu não sei o que, eu não sei o que lá mais. Pronto. Conversa. Agora você perde o filho. E tem filho que gosta mais da mãe, o outro gosta mais do pai, e está feita a encrenca. Lembra do José? José, o lar do Jacó era um problema, gostava mais de um do que dos outros. O lar do Isaac, a mãe gostava do Jacó, o pai gostava do Esaú. Então tem que ficar esperto. Que depois, meu filho, quando a gente estiver lá na tabinha da beirada, se não estiver dando conta mais, quando era mais novo, vocês caprichou com nós, né? Já sei para onde eu vou levar vocês. Já vou levar vocês. Então veja bem, quer tratar algum assunto? É de família? É esposo com esposa? Vai para o quarto. É esposa, esposo e filhos?
Fala em casa. Fecha a porta, fala só você. Não precisa de... Eu vou te falar, quem manda nessa casa é eu. O vizinho, o negócio ali, tá? Fica esperto agora mesmo, vou panela aqui, agora mesmo aqui. Tem que pedir graça de Deus, irmãos. Porque nós temos 3 inimigos fatais. 3. Nossa carne, o mundo e o diabo. A que mais prejudica nós, vocês sabem quem que é? A nossa carne. O diabo é vencido no nome de Jesus. A carne, para você vencer ela, meu filho, você põe ela na churrasqueira de Deus, para esmagrecer ela, para tirar a gordura dela. Leva tempo. E para perder, é da noite para o dia. Da noite para o dia. Não é da noite para o dia, não, é segundo, fração de segundo, você perde o que você levou anos para conquistar, espiritualmente, por causa da carne. Então nós temos 3 adversários terríveis: carne, mundo e diabo. O diabo Jesus já venceu. O mundo nós vencemos pela palavra. Agora a nossa carne é a mais difícil de ser vencido. Por quê? Porque o próprio Jesus falou: se alguém quer vir, o quê? Após mim. O que é após? O que Jesus estava dizendo? Se alguém quer vir após mim, o que ele estava dizendo? Jesus na frente e nós atrás, acompanhando. Se alguém quer vir após mim, negue o diabo. Isso. Negue o mundo. Negue a si mesmo. Negar a si mesmo é deixar de fazer o que eu quero fazer e fazer o que Deus quer que eu faça. É a coisa mais difícil. Porque a carne quer uma coisa e o espírito quer outra. O espírito quer vir para a igreja. A carne quer ficar lá assistindo televisão, assistindo novela, vendo filme, mexendo no celular e tá. Não é assim? O espírito quer orar, a carne quer farriar. É desse jeito. Irmão, para orar hoje está a coisa mais difícil do mundo. Você orar hoje, quem tem redes sociais, você tem que entrar para o quarto e pôr o celular lá no meio da bananeira. Fala, fica aí, depois da oração eu te busco. Porque se você ficar com ele, você dobra o joelho e está lá. Senhor, aleluia, glória a Deus. Senhor, me ajuda, aleluia, queima. Você não ora. Não, pastor, é porque fez barulhinho. Então, é o barulhinho que inferniza. Então a gente tem que pedir graça. Outra coisa. Outro ponto do falar é o tempo. Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. A palavra, seu tempo, é o quê? Boa, ao seu tempo, na hora certa. A palavra falada na hora certa, no tempo certo, ela é um refresco para a alma. A pessoa se alegra. As irmãs segurem um pouquinho. Não é eu não, tá? É a palavra aqui que vai falar. Depois vai falar com os irmãos também. Amém? A palavra a seu tempo, quão boa é. Alguns maridos reclamam, dizendo: minha mulher fala demais. E agora?
A Bíblia fala lá em Provérbios assim, ó, é melhor morar numa casa com goteira, com aquele barulho pingando no litro, dia e noite, do que habitar com uma mulher rinchosa. Uma mulher cheia de rincha. Qualquer coisinha. Então, alguns maridos dizem que a mulher fala demais. Irmão, eu vi um pastor falar uma vez, nós não falamos nem um terço das palavras, assim, com todo respeito. Os homens não falam nem um terço das palavras que as mulheres falam durante o dia. Olha, assim, com todo respeito, sábado eu estava aqui no trabalho das irmãs aqui. Aí nós descemos lá para baixo para começar o gadinho, não escutei um pio. Quietinho. Falei, aleluia! Podia cair uma agulha que você escutava. Então, irmãos, só que tem uma coisa, irmãos. Às vezes às vezes tem gente que fala assim, que tem mulher que fala demais, mas tem homem também que fala demais. E tem uns que trancam a boca. Fala. Às vezes a mulher também fala, irmão, porque fala muito, é porque às vezes ela fala assim, ó, bem, a torneira está pingando, troca a torneira. Aí passa um dia, torneira pingando, torneira pingando, torneira pingando. Bem, troca a torneira, eu vou arrumar. Aí, bem, troca a torneira, a torneira. É claro que ela vai ficar falando aí, né? Tem uns que preferem quebrar a torneira do que pôr outra. Fala, eu vou tirar, aqui não vai ter torneira mais não. Chega! Então veja bem. Quando conseguimos falar somente o que edifica, da forma certa, no lugar certo, adequado e no tempo certo, com certeza esse processo de comunicação irá resultar em solidificação das bases que sustentam a família. Então, quando nós falamos na hora certa, de forma certa, no lugar adequado, no tempo certo, com certeza vai produzir resultado. Mas tem que ser o conteúdo certo, a forma certa, o tempo certo, o lugar certo, a hora certa. Aí Deus vai abençoar, vai produzir resultado. Outra coisa, irmãos, é ouvir. Tiago 1,19. Tiago 1,19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você vê, a Bíblia a palavra de Deus é maravilhosa, né? Olha, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para irar. Você não pode dar uma resposta sem antes refletir. Qual vai ser a reação da resposta? Está aqui. Põe o cérebro em funcionamento antes de pôr a língua em movimento. Né? Porque depois que fala, não tem jeito de tornar atrás.
Tem uma palavra em Provérbios que fala assim, que não é bom a gente tomar uma decisão, fazer algo sem antes refletir. Reflete primeiro se vai, o que vai ocasionar, o que vai. Então, a gente tem que fazer isso. Então Tiago fala, o homem tem que ser, esteja pronto para ouvir. Pronto, né? Porque tem gente que não gosta de ouvir, né, irmão? Só gosta de falar. E quando é hora de ele ouvir, ele vaza. E a gente tem que saber ouvir. Saber ouvir. Você sabia que, segundo uma pesquisa, nós ouvimos apenas 20% do que é dito? Você vê, 80% vai para o espaço. Você consegue pegar só 20%. Pouca coisa. Então não é pelo muito que fala, que você vai ser entendido. Não é pelo muito que fala. Tem gente que fala 3 carretas de palavra por dia. 3 carretas trucadas ou bitrem de palavra por dia. Mas você não aproveita nada. Porque, aí depois fala aqui, muitas mulheres reclamam, meu marido não sabe me ouvir. Reclamou ali, né? Que a minha esposa reclama, a minha mulher fala demais. Aí a mulher fala, meu marido não sabe me ouvir. Porque às vezes a gente fica fazendo vista grossa do que está sendo falado. Mesma coisa. Pega o espelho no pai e na mãe. Espelho no pai. Não, o pai faz, a mãe faz, né? Então a gente tem que, entre falar e ouvir, compreender, o mais difícil é ouvir. Tiago percebeu isso e escreveu inspirado, prontos para ouvir, tardio para falar. Porém, com frequência, nós invertemos esta ordem. Estamos sempre prontos para falar. Nós estamos mais sempre... Irmão, tem gente que gosta de falar demais. E tem um provérbio que diz assim, quem fala demais, dá bom dia para quem? A cavalo. Né? Porque tem gente que é assim, tem uma especialidade. Ele ouviu 30 palavras, e quando ele vai passar as 30 palavras para outra pessoa, ele passa 60. Aí o outro que ouviu as 60, vai passar as 60 para frente, passa 90. Aí quando não, irmãos, o negócio já está uma goma que não... Está uma ninhada que não tem jeito nem de desfazer mais. Então, muito cuidado, né? Nossa compreensão depende da maneira como ouvimos. Se temos dificuldade para ouvir, o cônjuge ou os membros da família, teremos dificuldade de compreendermos. Então, se a gente tem dificuldade de ouvir, a gente vai ter dificuldade de compreender também. Vamos sentar aqui na mesa e vamos conversar. Aí tem aqueles que não conseguem ficar quietos, ele não dá tempo para ninguém falar. Ele não consegue ouvir. Eu tive uma ideia. É só ele que tem ideia, misericórdia. A ideia dos outros é zero. Não, tem que ouvir também. O Salomão, capítulo 5, ele fala assim, que guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, porque é melhor ouvir do que falar. Porque tem gente que fala, se o pastor tivesse me dado a oportunidade, mas hoje eu estava, mas hoje eu ia fazer uma desordem, ia matar alguém espiritual. Porque o dia que nós achamos que nós estamos cheios, você sabe o que nós estamos? Vazio. É ou não é? O que a Bíblia fala? Quando eu estou fraco, aí eu estou forte. O dia que eu estou ruim, que eu estou lá no pó, hoje é o dia que eu estou forte. O dia que eu estou todo achando que eu sou o bambambam,
corre até de barata. Para ouvir bem no processo da comunicação, é necessário colocarmos alguns princípios básicos na prática. Ouvindo, olhando nos olhos de quem está falando. E aí? A gente olha? Está conversando. Hoje está assim, irmão. Ninguém faz isso mais. Muito difícil. Para você entender, eu tenho que conversar e nós estamos olhando aqui um no outro. Zezinho, mas é que daquele jeito, né? Assim, agora está aqui, ó. Então, Zezinho, que negócio lá? Então, você vê que, não sei, né? Então, aqui, rumo isso do chão, ou conversa, um dos dois. Mas hoje não está assim. As pessoas estão conversando com a gente. Então, eu vou lá e está ali. Viu? Tchau. Então, aí eu... Ô, Jesus. Vai fazer o irmão desviar. A mesma é briga. Então, a gente tem que olhar. Pastor, mas... Porque você olhando, conversando e olhando no olho do outro, você está vendo se é verdade ou mentira. Porque o olho denuncia. A fala denuncia. Denuncia ou não denuncia? Denuncia. Porque quando a pessoa fala e não quer olhar nos teus olhos, alguma coisa de errado tem. Alguma coisa de errado tem. Ou ele não vai com a cara da pessoa, ou o que ele está falando não tem valor nenhum, é insignificativo, está querendo fazer cilada para o outro. Uma das duas coisas. Ouvir demonstrando interesse no assunto que a pessoa está falando. Você tem que mostrar interesse. Agora está falando, está... Vai, falando que você está conversando comigo. Conversa. Me falaram que é desse jeito. Calango. Você não está escutando o que eu estou te falando? Você entendeu, irmãos? As pessoas estão nessa situação, né? Irmão, ai. Segura aí. É a mesma coisa, a gente está orando. Ô Senhor Deus, nesta hora eu te peço, meu Pai. Você foi na onde? Você corta a relação da conversa com Deus, vai conversar com o irmão que está do lado. Isso é falta de educação. É ou não é? Ainda mais com Deus ainda. Aí você está naquele fervor, aleluia, oh glória, aleluia. Quem ganhou? O Brasil saiu? Oh Senhor, tem misericórdia do Brasil, Senhor. Então tem tudo isso. A gente tem que entender, irmãos. Tem interesse. E Deus vê essas coisas, viu? Deus vê. Se o ser humano vê que a gente está conversando com ele e não está interessado no que está falando, você imagina Deus. É a mesma coisa quando a gente está pregando. Você está pregando aqui, o outro está lá, está no banco. Ali. Aleluia! Não é de mentira. É falta de interesse. Deus está falando e não tem interesse. Aí acontece alguma coisa amanhã. Deus falou no culto ontem, mas ele não estava prestando atenção. Amanhã acontece o que Deus falou ontem. Pronto. Eu estou livre do sangue, porque eu preguei. Que Deus abençoe, nos guarde.